Amém. Vamos lá. Quantos têm acompanhado a explanação do livro de Atos? Tem procurado acompanhar, está presente aqui, sempre domingo pela manhã, não são todos os domingos, mas essa parte, fica... E não sei quantos estão empolgados aí a cada capítulo, a cada episódio dessa odisseia, de nós estudarmos a palavra de Deus, o livro de Atos, e trazermos luz e entendimento à nossa mente. Luz e entendimento esse que trazem, que aquecem e estimulam, incentivam os nossos corações a servir a Deus com excelência, aumentando a nossa fé, a nossa confiança, porque é tudo que nós precisamos. Como texto, hoje nós estamos dando continuidade, capítulo 23, a partir do versículo 11, mas vamos voltar algumas páginas dentro do livro de Atos, algumas páginas que representam aí 23 anos de história. Estamos no capítulo 23, por volta do ano 58 da era cristã, e nós vamos voltar agora para o capítulo 9, por volta do ano 35, então quer dizer, 23 anos aproximadamente. Essas datas não são precisas, são aproximadas, por isso que a gente fala mais ou menos. Pode ser 23, pode ser 22, pode ser 24, mas é em torno disso daí. E o capítulo 9 de Atos trata da conversão de um homem chamado, conhecido pelos seus patrícios, os judeus, os israelitas, como o nome Saulo. E como vocês conhecem bem a história, ele era um perseguidor voraz da igreja, um opositor do cristianismo. Ele recebia cartas das autoridades judaicas e percorria o território de Israel de sinagoga em sinagoga com autoridade para prender cristãos, levá-los para Jerusalém, para que, chegando em Jerusalém, eles pudessem ser julgados pelo Sinédrio, e o Sinédrio, então, determinar se eles eram dignos de pena de morte ou não. Roma não se envolvia, dava uma certa liberdade para as autoridades judaicas cuidar das questões religiosas. Olha, nós cuidamos, romanos, nós cuidamos das questões civis, os problemas religiosos vocês se entendem, vocês resolvem por aí. Porque assim, atendendo os pedidos, os apelos das autoridades religiosas, mantinha o povo tranquilo, sem sedição, sem rebelião, Então, havia uma troca aí. Roma estava apenas interessado ali na paz, na tranquilidade e nos impostos que Israel e as demais nações que estavam subjugados pelo Império Romano estivessem ministrando ali, pagando os seus impostos para manter o Império Romano. E o capítulo 9 relata, então, Saulo indo caminho de Damasco, com cartas, com autorização para prender e levar cristãos presos. Qual o crime que eles cometeram? Por professarem a fé em Cristo Jesus, por anunciarem que Jesus é o Filho de Deus, que ele havia morrido, sim, pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Esse era o pecado dos cristãos. O crime, dos cristãos. E aí, a caminho de Damasco, ele tem uma visão, tem um encontro com Jesus, Jesus fala com ele fica cego, fica 3 dias sem enxergar, e Deus, então, Jesus fala com Ananias a respeito de Saulo, manda que ele vá até a casa, dá o endereço direitinho, GPS, diz para Ananias onde Saulo está. Ananias tenta contra-argumentar, mas Senhor,
este Saulo é que vai de cidade em cidade prendendo os cristãos, como se Deus não soubesse. Nós não fazemos isso muitas vezes? Argumentamos com Deus, apresentamos a Deus como se Deus não soubesse aquilo, né, que está acontecendo. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. E Ele vai nos revelando na medida que a sua graça, sua misericórdia vai nos acompanhando e nós vamos em obediência, cumprindo com a sua direção. Aí no capítulo 9, Jesus falando ainda com Ananias, versículos 15 e 16, por favor. 9, 15 e 16. O Senhor falando para Ananias: vai, porque este Saulo é para mim, presta atenção, instrumento escolhido, para quê? Para levar o meu nome perante quem? Gentios e reis, bem como, assim como, também perante os filhos de Israel. Então esse Saulo foi um instrumento escolhido. Quem escolheu Saulo? Deus. Diferentemente de Matias, né, que foi escolhido ali pelos 11 apóstolos para substituir Judas. Cremos que a escolha de Matias por parte dos apóstolos é porque fez por merecer, era um homem de Deus. Mas quando você é um instrumento escolhido por Deus, é outra história. Nós somos instrumentos escolhidos por Deus para levar, todos nós temos essa missão, uns mais, outros menos, mas essa missão é dada a todos nós. Todos nós. Você é. Você é. Eu sou. Nós somos. Não aceite as palavras negativas da parte do nosso inimigo, porque é justamente isso que ele quer. Ele quer nos calar. Ele não quer que a gente fale. Ele não quer que a gente proclame. Ele não quer que a gente anuncie. Então, ele tenta nos colocar para baixo, nos diminuir, dizer: quem é você? Nós somos filhos de Deus. Nós somos instrumentos escolhidos pelo Senhor. E a maior prova disso é o fato de estarmos aqui, domingo pela manhã, desejosos, ansiosos, para ouvir a sua palavra e a sua direção. Mas Saulo, nesse momento da história, ele foi um instrumento escolhido pelo Senhor para levar o nome de Jesus perante os gentios. Quem eram os gentios? Os povos estrangeiros, todo aquele que não era descendente de Abraão, todo aquele que não era um israelita da religião judaica. Esses eram os gentios. Romanos, gregos, bárbaros, eram gentios. E também a quem? Reis, às autoridades, aos governantes, bem como também para os filhos de Israel. Então esse foi o chamado, essa era a missão de Paulo. Passaram-se 23 anos, chegamos aqui no capítulo 23. Ao longo desses 23 anos, nos 3 primeiros anos mais ou menos, e seguindo o texto de Atos ali, Paulo, assim que se converteu, Ananias orou por ele, a sua visão foi restabelecida, ele se batizou, depois, ficou 3 dias sem comer, mas só comeu depois que se batizou. E aí ele recebeu da parte de Ananias algumas instruções mais precisas com relação a Jesus. E Paulo imediatamente se tornou um pregador. Ele já foi para a sinagoga. Aquele homem que saiu de Jerusalém para ir para Damasco, para a sinagoga de Damasco, para aprender cristãos, ele chega na sinagoga e vai pregar a respeito de Jesus.
E ele começa ousadamente a pregar a respeito de Jesus, o que confundiu os judeus. O que está vendo? O que houve? O que está acontecendo? E agora as autoridades querem matar Saulo. E aí ele teve que fugir da cidade dentro de um cesto, baixado assim pela muralha, porque os judeus montaram guarda na entrada e na saída da cidade de Damasco, para que quando Saulo passasse por ali, eles tirassem a sua vida. E Deus deu esse livramento, deu essa estratégia. Saulo então volta para sua terra natal, fica lá por volta de 3 anos. Depois de 3 anos ele vai para Jerusalém. Ele é recebido em Jerusalém ali com desconfiança por parte da igreja. Não é para menos, né? O cara é perseguidor da igreja, prendia, matava. Então a igreja ficou meio... E aí Paulo não se sentiu à vontade. Saulo queria ficar ali em Jerusalém. Deus fala para ele: não, Paulo, não foi para ir, não é para ficar aqui, é outro lugar. Paulo tenta argumentar com Deus: mas Senhor, eu era um perseguidor, olha o testemunho, se de perseguidor, agora um cristão, um pregador do evangelho. Não é isso, Paulo. Eu enxergo além, Paulo. Eu vejo lá na frente, Saulo, o que você e cada um dos seres humanos terrenos que se arrastam pela terra debaixo do sol, como diz o autor de Eclesiastes, não conseguem ver, não conseguem compreender. E aí Saulo volta para sua terra natal. O evangelho começa a crescer em Antioquia, da Psídia, território estrangeiro, fora do território de Israel. Barnabé, que já tinha tido contato com Saulo, né? A igreja crescendo, muitos cristãos. Aí Barnabé: eu não dou conta disso sozinho. A humildade de um homem de Deus também, de reconhecer que ele não consegue fazer, não pode fazer tudo sozinho. E aí ele vai atrás de Saulo, relata para Saulo o que está acontecendo e chama: Paulo, eu preciso da sua ajuda, vamos para lá. E Paulo vai. Essa confusão de Saulo e Paulo é apenas... Saulo é o nome dele hebraico e Paulo é o nome dele grego. Só isso. Ah, mudou o nome de Paulo. Não, não mudou. É que entre os gregos ele era conhecido por Paulo, mas que era o nome Saulo, da raiz de Saul, né? Tem o mesmo significado. E aí Saulo vai com Barnabé, vão para Antioquia e começam a pregar, ensinar, porque não é só pregar, não é só dar à luz a bebês na fé. Esses bebês precisam de cuidado, precisam de acompanhamento. No início, não é isso? O bebê não precisa de alguém para trocar a fralda. Ele não sabe se limpar. Ele se suja e não sabe se limpar. Precisa. Os bebês na fé são assim também. Precisa de papinha, precisa de alguém que alimente, bote comidinha na boca, que vista, que dê banho, que proteja, que pegue no colo quando ele está chorando. Um bebezinho está chorando, você pega no colo. Um marmanjo com 20, 30 anos está chorando, você não vai pegar no colo. Dependendo da crise, você vai abraçar, você vai confortar. Eu te entendo. Mas não é porque está fazendo pirraça, vou pegar no colo. Está fazendo pirraça, eu vou abraçar. Não, então são essas coisas que Deus vai nos dando entendimento. Então, a igreja de Antioquia precisava de pessoas maduras, homens maduros na fé. Já haviam se passado aí quase 10 anos de Paulo convivendo com Jesus, convivendo com o evangelho, com os relatos dos cristãos, daqueles que andaram com Jesus. Ele se interessou com aquilo que Jesus falava, ensinava. Quem aqui é curioso, levanta a mão. Depende, né?
Tem gente fazendo, eu não sou curioso, não. Mas nas coisas concernente às coisas de Deus, nós temos que ser curiosos, sim. Temos que ter interesse, sim. Nós temos que desejar saber o que Jesus ensinou. Por favor, me ensine, fale para mim o que foi que Jesus ensinou, por que ele ensinou, qual o contexto, o que estava acontecendo, quem era o público, o que houve para Jesus falar o que falou em determinado momento, fazer o que fez. Temos que ter curiosidade de ler a palavra de Deus e entender. Não conseguiu entender, tem uma palavra aqui complicada, pega o dicionário, vai pesquisar. Essa é a curiosidade, esse é o interesse, é a fome, a sede que o cristão tem que ter para entender as coisas de Deus, porque se nós não entendemos das coisas de Deus, como vamos servi-lo? Como vamos agradá-lo? Como ele merece? Como nós precisamos fazer? A gente vai no achismo. E no achismo, nós cometemos erros. No achismo, nós nos equivocamos. No achismo, nós ofendemos a Deus, porque apresentamos ao outro um Deus que não é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus, da criação da nossa mente. Mas quando nós lemos a palavra, nós vamos conhecendo a Deus, caminhando com Ele, andando com Ele, e nesse caminhar, nós vamos ali trocando palavras, conhecimentos, experiências. Você não pode dizer, eu conheço fulano, se você não anda com fulano, se você não convive com fulano, você não sabe o que ele pensa. Você não sabe no que ele acredita, no que ele crê. Eu não posso dizer que eu conheço, se eu não ando com ele, se eu não caminho com ele, se eu não ouço, se eu não entendo. Aí se passaram 10 anos, na igreja de Antioquia, Deus, o Espírito Santo, fala com a liderança, com os pastores, com os profetas que haviam na igreja de Antioquia e manda: separai-me Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho para eles. Aí acontece a primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, isso por volta do ano 45, então 10 anos depois da conversão de Saulo. Ele sai na primeira viagem missionária, que dura em torno de 3 anos e meio. Eles voltam para Antioquia, relatam para a liderança da igreja de Antioquia o que Deus fez, o que Deus realizou. Atos 16, ano 49, são enviados para a segunda viagem missionária. Houve ali aquela briga ali entre Barnabé e Saulo, por causa se Barnabé queria levar João Marcos, Saulo não queria, porque João Marcos havia abandonado eles na primeira viagem. Não consegue chegar num consenso, não consegue chegar no entendimento. Isso acontece. Quem estava certo, quem estava errado. Não vamos entrar no mérito da questão, mas o que nós podemos ver nessa situação é a direção soberana de Deus. Barnabé e João Marcos seguem uma direção. Para quê? Para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus, para falar de Jesus. E assim, nesse convívio, um homem maduro, Barnabé, leva consigo um jovem inseguro, que abandonou essa dupla na primeira viagem, um jovem inseguro, mas que Barnabé enxergou nele potencial. E pensou, vale a pena investir nesse rapaz, vale a pena investir nesse jovem, e eu não vou abrir mão dele. E levou. E pelos poucos relatos que nós temos na palavra de Deus, vemos que João Marcos, o Evangelho de Marcos,
foi escrito por ele, João Marcos. Porque ele veio se tornar depois discípulo também de Pedro. Então Pedro ia relatando o que aconteceu e João Marcos foi escrevendo. E se tornou, e Paulo vai falar, no final da sua vida, ele vai fazer uma declaração a respeito de João Marcos, dizendo, ele me é muito útil. Aquele que foi inútil no primeiro momento, no passar dos anos, nessa convivência com Barnabé, com Pedro, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo na fé, criando músculos na fé, e se tornou alguém útil para o apóstolo Paulo. Então sai essa dupla. Paulo pega então Timóteo, um outro jovenzinho. Aí nós vemos esse relacionamento salutar entre gerações. A criança que só anda, só convive com criança, não cresce. O adolescente que só anda e convive com um adolescente, não amadurece. Tem que ter essa relação entre idades. A criança, ela aprende a se tornar adulto convivendo com adultos. Por que você aprendeu a falar o português? Porque você é filho de brasileiros e nasceu num país que fala português? Não. Porque se você, se nós fôssemos filhos de brasileiros, tivéssemos nascido no Brasil, mas depois tivéssemos ido morar num outro país, qual é a língua que você aprender? Nós aprendemos aquilo que nós vemos. Então tem que ter essa convivência. Mas isso aí é assunto para terça-feira, no seminário de maturidade. Duas duplas, um homem experiente e um jovem, Barnabé e João Marcos, Saulo e Timóteo. E sai. Lucas acompanha Saulo e começa a relatar o que Saulo fez. Eu creio que a dupla de Barnabé e João Marcos fizeram grandes coisas, foram uma bênção, mas Lucas, pela direção de Deus, acompanha Saulo. E vai relatando então o que vai acontecendo nessa segunda e nessa terceira viagem missionária de Saulo. A segunda foi no capítulo 16, a terceira capítulo 19. No final da terceira viagem missionária, Saulo, movido pelo Espírito Santo, toma a decisão de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que lá em Jerusalém ele ia enfrentar dificuldades. Essa é a diferença do menino para o homem. O menino, ele vê que vai enfrentar dificuldades, ele o quê? Ele corre. Ele não vai. O homem sabe que vai enfrentar dificuldades, que vai ter lutas, que não vai ser fácil. Mas se Deus está mandando, ele vai, ele enfrenta, ele encara. Porque essa é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Se for a minha vontade, vou me arrebentar. Mas quando é a vontade de Deus, não quer dizer que tudo vai ser flores, que tudo vai ser fácil. Mas se Deus está mandando, se Deus está comigo, é só isso que eu preciso. Se Deus está comigo, não preciso de mais nada. Agora, se não está, se eu estou sozinho, é melhor não ir. É melhor não fazer. Precisamos ter essa direção clara de Deus na nossa vida. No meio do caminho, ele indo para Jerusalém, vários irmãos diziam, Paulo, não vai, Paulo. O Senhor está me revelando, você vai ser preso, não vai. Eu tenho que ir, irmãos. Não fique tentando me constranger. Eu estou pronto para ser preso e, se necessário for, morrer por causa do Evangelho. E ele vai. E quando ele chega em Jerusalém, Tiago, líder da igreja em Jerusalém, tenta criar ali uma situação para que isso não acontecesse. Não adiantou nada. Porque era da vontade de Deus
que Paulo fosse preso. Que isso? Deus queria que Paulo fosse preso. E eu falei isso na última vez que tive a oportunidade de estar falando de Atos, porque se Paulo chega em Roma, que era o objetivo dele, chegar em Roma, como um homem livre, o evangelho jamais chegaria aos governantes, jamais chegaria a César. César não iria recebê-lo, mas como um homem, como um prisioneiro, ele teve a oportunidade de dar o testemunho da sua conversão, da sua fé, da sua dedicação a Deus para juízes, para as autoridades, para governadores, para reis, gentios e reis, e chegar a César. O evangelho foi pregado a César. Não se converteu, mas chegou. E nesse meio do caminho, quantas pessoas, quantos soldados, quantos centuriões, quantos comandantes ouviram o evangelho. O centurião Júlio, que acompanhou ele naquele naufrágio na ilha, pôde não só ouvir a respeito do evangelho, mas ver o poder do evangelho. Essa é a direção soberana do nosso Deus. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos que ter a consciência e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu creio. E aos poucos, esse crer, essa confiança vai trazendo luz, e aí passamos a entender o porquê de determinadas coisas. Atos 23, 11. Paulo já esteve perante os anciãos uma vez, esteve perante o Sinédrio sendo julgado, foi até esbofeteado, vocês lembram disso? No capítulo 22. No capítulo 23, aqui ele toma, ele é esbofeteado. Quando chega no versículo 11, aí ele está preso. Não numa cela suja, mas em condições humanas. Ele só não tem a liberdade de ir, de fazer o que quer, mas ele está preso sob vigilância, mas sob os cuidados da igreja, dos irmãos da igreja. Mas, como qualquer um de nós, ele está receoso, ele teme pelo que pode vir a acontecer. O desejo de Paulo é chegar em Roma, mas ele não sabe mais agora. Será que eu vou conseguir chegar em Roma? Será que eu vou morrer? Será que a minha missão, será que o meu ministério vai acabar hoje, aqui, agora, nessa situação? Eu não vou ter mais a oportunidade de pregar o evangelho, de falar de Jesus, algo que eu tanto amo, por qual eu entreguei a minha vida? Como nós sabemos disso? Porque em Atos 23, 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, o que foi que ele disse? Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito, da mesma maneira que você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, para as autoridades de Jerusalém, é necessário, assim importa, que também o faças em Roma. Pronto. Paulo entendeu. Eu vou chegar em Roma. O Senhor está me dizendo isso. Porque Ele é soberano.
Não adianta as artimanhas do inferno ou dos homens para tentar impedir essa missão, esse trabalho. Uma coisa eu sei, uma coisa agora Paulo está sabendo, que ele vai chegar em Roma. E não somente vai chegar em Roma, mas que vai fazer o que também? Dar testemunho de Jesus. Eu não só vou chegar em Roma, mas em Roma eu vou ter oportunidade de testemunhar a respeito de Jesus. Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Você não vai morrer agora não, pô. Você não vai morrer antes de chegar em Roma e dar testemunho de mim. Glória a Deus, aleluia. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sobre anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspiração. Estes, em torno de mais de 40, estes indo foi ter com quem? Com os principais sacerdotes e os anciãos. Disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. O que está acontecendo aqui? Pouco mais de 40 homens, judeus, se reuniram entre eles e fizeram um voto, fizeram um juramento sob anátema. Olha, se nós não matarmos Paulo, que nós sejamos malditos, que nós sejamos excomungados, que nós sejamos reprovados. E decidiram fazer jejum. Nós não vamos comer coisa alguma enquanto Paulo respirar, enquanto Paulo estiver vivo, enquanto nós não tirarmos a sua vida, não o matarmos. E fizeram voto. E quem quebrar esse voto será amaldiçoado, será maldito. Olha só, precipitação. Esse tipo de precipitação não é só os incrédulos e os inimigos do Evangelho que cometem, não. Muita gente, muito cristão, precipitado, no anseio, no afã de realizar, de fazer, de conquistar, fazem votos e juram a Deus: vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem antes consultar a quem? A Deus. Consulta a Deus primeiro. Eu já cometi esse erro várias vezes e creio que cada um de nós também já. A gente se precipita. A gente faz, a gente toma a decisão, vai fazer, depois pede para Deus abençoar. Deus não vai abençoar as decisões que nós tomamos você decidiu fazer? Você me consultou? Você foi na minha palavra? Você orou? Não. Não, porque eu quis, porque eu achei que ia ser bom se eu fizesse. Não, mas não é assim. Nós também cometemos esse tipo de erro, esse tipo de precipitação. Então, que sejamos mais sábios, maduros, e possamos consultar a Deus, a sua palavra, e os mais experientes antes de tomar decisão. Quantas vezes o membro já chega com a decisão tomada? Pastor, eu vou fazer isso, ou eu fiz aquilo. Já fez com a decisão tomada, se precipitou, trocou os pés pelas mãos. Agora quer que o pastor faça o quê? Decisão tomada?
Toma, filho. Ora por mim para me abençoar. Não, não posso. Não posso. Você tomou a decisão. Agora, o que eu posso fazer é orar para Deus ter misericórdia da tua vida. Vou pedir para Deus abençoar, aí já é outra história. Abençoar o erro? Você vai orar para Deus abençoar o erro? Não tem como. Mas esses homens aqui, né, no afã, de repente, quem sabe, de agradar a quem? Versículo 14. Aos principais sacerdotes e aos anciões, vamos ganhar pontos com a liderança lá do Sinédrio. Vamos tomar decisão, vamos fazer aquilo que eles querem que aconteça, vamos tomar essa decisão. E foram, e chegaram. E já chegaram com um plano. Olha, tomamos essa decisão e vocês, sacerdotes e anciãos, vocês vão agir assim, vocês vão fazer como nós planejamos. Disseram, juramos sob pena de anátema, né, de tornarmos maldito, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Morreram de fome eles. Versículo 15. Agora, pois, o que vocês vão fazer? Vocês vão notificar ao comandante, juntamente com o Sinédrio. O Sinédrio era formado por 70, né, sacerdotes e anciãos. Mas eles falaram apenas com parte. Eles não falaram com o Sinédrio todo. Apenas com os principais sacerdotes e alguns anciãos. E disse, olha, juntamente com o Sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue ao Sinédrio para ser investigado, estaremos prontos para assassiná-lo. Vocês vão procurar o comandante e vão dizer, olha, nós queremos investigar, queremos conversar com esse Paulo mais uma vez. Aí o comandante, o que ia fazer? Ok. Ia pegar Paulo, tirar ele da prisão, onde ele está guardado, e vai levar ao Sinédrio. Esses 40 homens estão no meio do caminho, aguardando Paulo passar, com poucos soldados, iriam se lançar contra aqueles soldados e contra Paulo, e iriam matá-lo. Armar uma cilada, uma emboscada no meio do caminho. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente. Olha, nós queremos investigar, saber com mais detalhes essa história. Mentira! Queremos saber mais a respeito dessa causa. E aí, no caminho, nós, antes que ele chegue no Sinédrio, estaremos prontos para assassiná-lo. Agora, versículo 16. Providência divina. Direção soberana de Deus. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, vazou. O plano deles, o que esses homens tinham feito com esses principais sacerdotes, a notícia vazou. Alguém, não sei, contou para quem não devia, e a notícia se espalhou. Irmãozinho, ora por mim, olha, porque ora, a gente formou um grupo aqui, nós vamos matar esse Paulo, e precisamos de intercessão, de gente orando para a gente... Vazou. E a notícia chegou no ouvido de quem? De quem? Do filho da irmã de Paulo. Quem é o filho da irmã de Paulo? Hã? Sobrinho de Paulo. Que a gente não sabe nem o nome, nem da irmã, nem do sobrinho. Mas a gente sabe aqui, por esse versículo, que Paulo tinha pelo menos uma irmã, que morava em Jerusalém. E que Paulo tinha um sobrinho. Qual o nome desse garoto? Também a gente não sabe. Mas que ele tinha pelo menos uma irmã
e um sobrinho. O sobrinho dele ouviu, ficou sabendo da trama, da emboscada. O que ele fez? Entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Foi lá, se apresentou. Não, sou sobrinho do Paulo, está preso, queria visitar meu tio. Deixaram entrar, porque Paulo está nessa condição. Ele não estava proibido de receber visita. O seu sobrinho chega para ele e fala: tio, os judeus vão armar cilada, decidiram fazer isso. Contaram para Paulo. Então, versículo 17, Paulo, chamando um dos centuriões, que estava ali, o mais próximo, chamou dois, que é mais de um, disse, o que ele disse? Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. O centurião não perguntou, mas que coisa? Não, primeiro tem que falar para mim. Não, ele pegou e levou. Versículo 18. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo. Aí o centurião chegou para o comandante e falou: o preso Paulo, chamando-me, pediu que lhe trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Comandante, né? Versículo 19. O comandante tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Por que o comandante não falou para não, pode falar, ali na presença do centurião mesmo? O centurião estava ali, pode falar, o que você tem para falar? E o rapaz ia falar. Mas o que ele tinha para falar, o recado que ele tinha, Paulo foi bem claro. Leva-o ao comandante, porque ele tem algo para dizer. Então, era uma informação para o comandante, não para o centurião. Senão Paulo teria dito para o centurião: olha, esse rapaz, o meu sobrinho veio aqui, me informou que os judeus vão fazer isso. E aí o centurião ia informar o comandante. Se a informação ia chegar ou não, Paulo tinha como saber? Se ia chegar como tinha que ser, Paulo ia saber? Não. Ele não confiou essa informação ao centurião. Leve esse rapaz, porque ele tem algo para dizer ao comandante. O comandante entendeu. O centurião, aí ele pega o menino, o rapaz, leva à parte, um lugar onde não tem mais ninguém ouvindo o que ele tem para lhe comunicar. Ele não sabe o que é. Vai que aqui no meio dos meus soldados, dos meus comandantes, tem algum espião, tem alguém que, né? E aí o rapaz informa ao comandante, leva ele a informação. Versículo 20. Respondeu ele, o rapaz: os judeus decidiram rogar-te que amanhã, apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, não te deixes enganar, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa, a tua resposta. O que o comandante fez? Isso é à noite. Chamando 2 centuriões, ordenou, deu ordens: tende de prontidão desde a hora terceira da noite, 9 horas da noite. Primeira hora, 6, 7, 8, 9 horas.
7, 8, 9. 9 horas da noite. Tende de prontidão desde a hora terceira da noite. Olha a escolta que o comandante aqui separou para Paulo, para escoltar Paulo e levá-lo até Cesareia. Providência divina. 200 soldados. Aí eu vou, né? Qual era o nome do menino? O nome do menino? De 6 anos? Eudes. Então, essa aqui é fácil. Não precisa nem do Eudes para fazer conta. Nem da calculadora. Olha a escolta para levar Paulo até Cesareia em segurança. 200 soldados. São aqueles que vão marchando. 200 vão a pé, marchando, com espada e escudo. São os combatentes corpo a corpo. 200 para 40, tá bom, né? Não precisa mais, né? Mas ele, olha, 200 soldados romanos, homens de guerra, adestrados para a batalha. 70 de cavalaria, mais 70 montados a cavalo. E, chega, tá bom, não. E 200 lanceiros para irem até Cesareia. Os lanceiros são de longa distância, não, são as armas de longa distância. Ele joga a lança, não precisa nem do combate corpo a corpo. 200, imagina, 40. 200 lanças vindo na direção de 40 homens. São 5 lanças para cada um. Mas foi o que eles... 200 soldados, mais 70 de cavalaria, mais 200 lanceiros. Total, 470. Para escoltar Paulo até Cesareia. Isso à noite. E disse mais, versículo 24. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E Paulo não vai a pé. Tem 200 soldados marchando a pé, mas Paulo vai montadinho no cavalo. Animais para Paulo e seus companheiros. Nem Paulo, nem os seus amigos vão a pé, vão de cavalo. Protegidos. Para o quê? Para ir com segurança ao governador Félix. E eles fizeram essa viagem de Jerusalém até Cesareia, que é uma distância de 60 quilômetros, à noite. Saíram à noite. De manhã, quando os judeus chegaram na fortaleza do comandante, pediram, queremos ouvir Paulo. Vocês querem ouvir Paulo? Pô, eu acabei de enviar ele ontem à noite para Cesareia. Já deve estar chegando lá. Essa hora. Então, vamos seguir aqui. Versículo 25. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Escreveu a carta. Que horas tem? Escreveu uma carta nestes termos. Olha a carta que o comandante envia. Cláudio Lisas, ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Qual era o nome do comandante? Cláudio Lísias. Ao excelentíssimo governador Félix. Saúde, saudação, né? Abertura da carta. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, heroicamente, bravamente, olha só como é que funciona a política, quando eu, sobrevindo com guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Se você recordar bem, no capítulo 21, 37 e 38, ele não salvou Paulo, ele não resgatou Paulo por saber que Paulo era romano. Ele não sabia que Paulo era romano. Ele pensava que Paulo era um egípcio, um criminoso.
E ele foi para resgatar, para evitar o tumulto. Poxa, eu vou prender esse criminoso que está sendo procurado pelo Império Romano para ser julgado e ser condenado à morte, e vou ganhar pontos. E aí ele descobre que Paulo não era o egípcio, que Paulo, além de ser judeu, era cidadão romano também. Capítulo 21, 37 e 38. 21, 37 e 38. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Se assustou. Não és tu, porventura, o egípcio? Ele achando que Paulo era egípcio. Que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar. Ele só foi descobrir que Paulo era cidadão romano quando ele deu ordens ao soldado para açoitar Paulo. Aí Paulo fala assim: é lícito açoitar um cidadão romano sem antes ele ser julgado? Aí o soldado foi lá e falou ao comandante: comandante, tem um problema aqui, ele é cidadão romano. Então ele só foi descobrir que Paulo era cidadão romano muito tempo depois. Mas na cartinha, para ficar bem na fita, para ficar bonito aqui para o governador, ele diz, né? Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei. E fiz isso por quê? Porque eu sabia que ele era romano. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Mas na Bíblia tem mentiras que o escritor relata, para que a gente vê que as pessoas mentem. Não tem? Quantas mentiras tem na Bíblia? Cometidas por homens pecadores. A primeira mentira está lá no livro de Gênesis, ainda no jardim do Éden, quando a serpente diz para a mulher: você não vai morrer. O dia que você comer, você será igual a Deus. Por isso ele não quer que você coma. Foi a primeira mentira. Está lá relatado. Está ali escrito. A palavra de Deus é a verdade porque ela não esconde. Não esconde a fé, a coragem, a determinação dos heróis da fé, mas também não esconde os seus erros, os seus pecados. Não bota essa história de que Pedro negou Jesus 3 vezes, que vai pegar mal para Pedro. Não, está lá registrado. E tantos outros exemplos. Bom, voltando para cá. Cláudio Lísias, né, o comandante, escrevendo: querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, a lei deles lá, a lei religiosa. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Nesse finalzinho aqui, né, saúde, nesse finalzinho aqui, a gente descobre o que ele falou para os membros do Sinédrio quando chegaram na manhã seguinte. Queremos investigar, queremos interrogar Paulo. E ele fala: olha, agora é tarde, mas façam o seguinte: vocês estão intimados a irem até Cesareia e vocês vão fazer as acusações que vocês têm para fazer a respeito de Paulo, não para mim, mas para o governador Félix. Amém? Vamos parar por aqui, irmãos. É um final assim meio abrupto, mas assim, como essa saga, essa odisseia. Não é assim que fazem nas séries? Quando o episódio está aí,
Aí você tem que aguardar o próximo capítulo. Na minha época você tinha que aguardar uma semana. Aqui você vai aguardar uma ou 2 semanas, não sei quando é que nós vamos voltar a esse tema, se vai ser no domingo que vem ou no outro, mas vai ter que aguardar. Mas não precisa aguardar. Aqui tem Aqui tem um spoiler. Você pode ler e saber o que aconteceu. E depois, no culto, juntamente com a igreja, né, confirmar aquilo e ver. Vocês podem trocar figurinha, pode conversar. Você viu? Você ouviu? Você leu? O que você achou? E assim vai trocando experiência. E assim vamos crescendo juntos e amadurecendo juntos. Mas viu quanta coisa abençoada que nós vimos aqui? O cuidado de Deus, aquela promessa que ele tinha feito a Paulo há 23 anos atrás. Você vai ser, falando com Ananias, na verdade, é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome aos gentios, reis, assim como também para os filhos de Israel. E como Deus veio caminhando com Paulo ao longo desses 23 anos, e chega nesse momento, Paulo está lá em Jerusalém, na prisão, e o Senhor, no meio da noite, aparece para Paulo e diz: Paulo, coragem, não vai te acontecer nada, não chegou a tua hora, pois do modo porque deste testemunha meu respeito em Jerusalém, assim você vai fazer também em Roma. Pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de tudo. Os judeus conspirando para matar Paulo, para tirar a sua vida, e Deus cuidando de tudo. A informação chegou nos ouvidos do seu sobrinho. Ainda um rapaz, mas agiu com sabedoria. Ele levou a informação não para um soldado romano, não, mas levou para o tio. Foi lá falar, falou: meu tio vai saber o que fazer. Eu tenho que levar essa informação para o meu tio. Ele vai saber o que fazer com essa informação. Ele fala para o seu tio Paulo: olha, tio, pensando isso. E Paulo, também revestido de sabedoria, ele não passa essa informação para um soldado, não. Leve esse rapaz para o comandante. O comandante ouviu, tomou uma decisão ali, enviou Paulo imediatamente, no meio da noite, com uma escolta poderosa. Não tinha como os judeus atacarem aquela escolta de 470 homens, soldados, para matar Paulo. Perdeu. Vai ficar sem comer e sem beber, porque Paulo não vai morrer hoje não. Ou então, se comer e beber, sabe, você se condenou com suas palavras. E serão malditos, serão anátemas. Então a gente vê o cuidado de Deus, o zelo de Deus. O que nós podemos aprender com isso? Embora sejamos carne, sejamos barro, situações chegam, notícias ruins chegam e a gente treme na base. A gente fica atemorizado. Mas são histórias como essa e tantas outras na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, que servem de inspiração para nós descansarmos e confiarmos no Senhor. Se a nossa vida está verdadeiramente nas mãos do Senhor, não temos o que temer. As ameaças, as conspirações, as ciladas dos nossos inimigos pessoais e da igreja. Inimigos da igreja. Instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis.
Deixa eu só dar uma orientação rápida aqui, com relação aos governantes. Isso precisa ser feito. Nós vivemos num país onde, teoricamente, nós temos o direito de escolher as nossas autoridades. Os homens e as mulheres que vão fazer leis municipais, estaduais e federais. Vereadores. Esse ano teremos eleições para prefeitos e vereadores. A igreja, nós somos cristãos, nós somos igreja, nós temos princípios. O cristão, ele tem que ser veementemente contra aborto, contra a legalização de drogas, ideologia de gênero e outras leis que estão querendo impor na nossa nação, no nosso país. E é inconcebível, é ilógico, é irracional um cristão votar num político ou num partido que defende essas coisas, que apoia essas coisas, que querem legalizar essas coisas. É inconcebível, não tem como, é irracional um cristão votar num político ou num partido que apoia o aborto, que defende o aborto. Então, conhecidos nossos, pessoas, de repente, que a gente convive já há anos, da infância, adolescência, juventude, que você conhece, é teu vizinho, é teu amigo, é teu parente. Ah, eu sou candidato a vereador. Primeira coisa que você tem que perguntar, qual o seu partido? Não é o número dele que eu quero saber qual partido. Porque pelo partido, quando ele falar o partido, eu já vou dizer, infelizmente, não tem como. Porque o teu partido, não, eu sou contra isso. Não interessa se você é contra, o teu partido é a favor. Pergunta para ele, você, fulana, está pedindo meu voto, você é a favor do aborto? Gaguejou, não soube o que falar, responder sim ou não, é sinal que na hora H, quando ele for pressionado lá pelo partido dele, ele vai votar de acordo com o partido. Seja vereador, deputado estadual, federal, senador, seja o que for, vai votar de acordo com o partido. Ele tem que ter a resposta. Você é a favor da liberação das drogas? Não, bem, olha só. Não, falou, olha só. Está em cima do muro. E o muro, como a gente fala, pertence ao diabo. Nós temos que ter posições, princípios. Pode ser teu parente, teu irmão, teu filho, tua filha, teu pai é candidato. Mas se ele apoia, se ele defende coisas que a Bíblia condena e apresenta como pecado, eu não vou ser cúmplice do pecado desse povo. Votar num partido ou num candidato que é a favor dessas coisas, ideologia de gênero. Você quer ideologia de gênero para os seus filhos? Eu não quero. Para os nossos filhos nós queremos o melhor, queremos a melhor educação, a igreja, que eles estejam lá, no ministério infantil, sendo ensinados a respeito dos princípios da palavra de Deus, do que é ser um cristão, do que é ser um cidadão do reino dos céus e da terra. Queremos. Mas eu voto num candidato ou num partido que é a favor da ideologia de gênero. Não faz sentido, loucura. Porque quando o troço for implantado, não pense você que isso não vai respingar na igreja. Vai respingar na igreja, sim. Vai respingar na sua casa, na minha, na casa de todos. Então, antes que isso aconteça, vamos orar, vamos interceder, vamos trabalhar para que pessoas que tenham os mesmos princípios, não precisa pensar igual, impossível.
pensar absolutamente igual. Não precisa necessariamente ser um cristão, um evangélico. Pode ser um ateu, pode ser um católico, mas ser uma pessoa que defende os princípios, porque tem muito ateu que mesmo sem saber e sem confessar, ele defende os princípios da Bíblia. Então estejamos atentos. Não sejamos cúmplices das obras das trevas.